Ou então a pessoa está depressiva, você fala alguma coisa, não, ela está começando, entendeu? E é o que eu falei, o meu irmão, ele sempre foi, entendeu? Sensitivo desde pequenininho. Ele brincava e com certeza naquela época ele não, entendeu? E é como eu falei da casa que eu morei, que era lá no Horto Florestal. Sim. Tudo de ruim aconteceu para nossa família naquela época, foi uma época horrível. E ele tinha pesadelos com essa casa até hoje. Entendi. Entendeu? Até pouco tempo. Então, quer dizer... E outra, o meu irmão, eu posso dizer, quem convivia com ele realmente a fundo, sabia, o meu irmão nunca... eu vou falar, ele gostava até de dar uma fumadinha num baseado. Mas... Cocaína, meu irmão nunca foi de usar cocaína. Nunca, nunca, nunca. Isso é o que eu te falei. Ele entrou numa depressão por N coisas. E com certeza essa legião tomou conta. E já foi levando, quer dizer, uma coisa foi levando a outra. A bebida, meu irmão não era de beber. Meu irmão não era de beber. Ele não era de beber. Ele bebia uma cervejinha, um vinho, e daí ele começou a partir para bebida, para coisa, e deu no que deu, entendeu? Mas de repente, foi nesse estágio final que você acha que aí ele usou tudo mesmo. Exatamente. Mas é o que eu falo, Sônia, sabe? Essa, como ela disse, muitas vezes ele não estava sob efeito. Mas ele realmente ele o cercava. Entendeu? E ele disse isso para mim. Ele sentia as almas trevosas por perto. Sentia e via. Eu também vejo, então eu acho normal. Eu acho pra assim, você, né? Para mim, né? Claro. Então, assim, o caso dele, ele via. Então, a gente costuma dizer que todo depressivo tem encosto. Todo depressivo tem que ser tratado com psiquiatra, é óbvio, com psicólogos, mas pelo amor de Deus, vai ver a sua parte espiritual, porque eles são obsediados. Ele abaixa o padrão vibratório dele, a gente com depressão abaixa, e as entidades negativas vão ficando perto, que é o que eles querem. O que eles querem? O nosso tônus vital, o nosso ectoplasma, para poder se sentir vivo. Tá? Então, de repente, ele tinha essa sensibilidade e ele percebia uma coisa ou outra, independente de estar ou não sob efeito de drogas, entende? Exatamente. Bom, daqui a pouco a opinião do Fábio Arruda também, e daqui a pouco a Tânia vai falar da despedida, né? Mais uma despedida, né? O momento em que o espírito do Alexandre se vai, mas não sem antes deixar essa revelação sobre como está o amigo dele, né? Amigo eterno, o champignon no plano espiritual, tá? E ele deixa um pedido pra gente também em relação ao champignon. Fábio Arruda, você acredita que a pessoa tem um tempo definido aqui na Terra? Por exemplo, ele disse espiritualmente para a irmã, tudo o que aconteceu naquela noite só precipitou a morte dele, mas 2013 realmente era o último ano dele aqui na Terra. Pois é, eu estava aqui, eu estou super prestando atenção, gozado, me questionando uma série de coisas. Sim. E às vezes eu fico imaginando, né? Não é o primeiro relato que a gente tem de pessoas que anteviram a sua data de morte ou que imaginaram. E aí, por não ser a primeira vez que eu escuto, e aí ela me falando sobre a depressão, eu sempre me perguntei, eu sei que é algo químico, é algo físico, né? Mas o que motivava isso? Algumas pessoas conseguem sair, outras não conseguem e terminam de forma trágica. E aí, quando você disse dessa fragilidade e dessas pessoas, aí esse grupo, né? Essa coisa ruim aí, horrorosa, que ficam em volta, os artistas, as pessoas de mais sensibilidade, como a gente tem vários nomes que vão deixar saudade eternamente, como é o caso do Chorão, assim, essas pessoas estão mais suscetíveis a esses? Tem alguma razão para isso? Pelo que você já estudou, se os artistas eles são mais abertos a esses sugadores, a essas coisas? Com certeza, quer dizer, quanto mais sensibilidade você tem, mais ampla, chama a pineal, uma glândula que nós temos na cabeça, a gente chama de antena. Então, quanto mais sensível, quanto mais você aguça a tua sensibilidade, o artista é isso, mais a pineal dele é aguçada. Então, ele pode ter mais contato, sim, e ser mais acessado
tanto por almas maravilhosas, que podem dar aquele insight maravilhoso na vida dele, como almas, infelizmente, primitivas. Quando ele abaixa, é a história do artista, né? Muito artista fica em depressão porque não está na mídia, ou sei lá... Ou mesmo no auge do sucesso, Sônia, uma desculpe te solidão. interromper, tem alguma coisa e aí assim, você vê tantos nomes famosos que têm problemas com álcool, ou com drogas, ou com tudo isso. Deve ter uma explicação para essa incidência maior, acho eu, né? Com certeza. O que acontece? A pessoa fica triste, entre aspas, depressivo. Ele abaixa o padrão dele vibratório. Nós temos um padrão vibratório X aqui na Terra. Quando você entra em depressão ou uma tristeza profunda, você faz isso, você abaixa o teu padrão vibratório. Então você entra num outro campo vibratório que é dessa turma, que digamos assim, desses primitivos, dessas pessoas ruins, de outras esferas que se apoderam disso, quer dizer, que se apossam dessa pessoa para poder sentir a vida novamente, porque eles estão mortos, eles não fazem parte da Terra. Então eles precisam sentir o prazer da vida. É muito ruim. Que coisa horrível. Terrível, é isso mesmo, né? Para você fez sentido, Tânia, essa história de que teria sido o último ano dele, que ele morreria de qualquer maneira em 2013? Soninha, por incrível que pareça, eu senti muita verdade no que ele falou. Ele disse, mesmo assim, ele falou, Tã, de qualquer forma eu iria partir esse ano. Foi aí que te deu aquela sensação de que nada seria como antes mesmo. A gente volta já já. A gente estava falando que você acreditou mesmo que não era uma situação que se pudesse evitar. Tinha chegado a hora dele. Tinha chegado. E assim, a hora que ele me disse isso, foi exatamente que depois que eu já tinha a certeza que era ele, então eu estava ajoelhada no chão e abraçada a ele. Abraçada a ele? Abraçada através da médium, a senhora. é isso? Tá. Mas eu sabia que era ele, sabia. E, então, aí eu comecei, eu chorava muito, eu tinha 1000 perguntas, eu fui no avião colocando na minha cabeça o que eu perguntava, por onde eu ia começar, eu ia metralhar ele de perguntas, por que de tudo, em primeiro lugar. Aí eu abraçada a ele, eu falei, Ale, por que, meu irmão? Por que aconteceu tudo isso? Me conta. Aí, por que você teve que ir embora? Foi aí onde ele contou isso. E me abraçou forte. Ele falou assim, Tã, eu partiria de qualquer forma. Por isso que eu te peço, não chora tanto por mim. Eu estou bem. Eu já teria cumprido mesmo a missão dele, entendeu? Só isso só antecipou, né? Infelizmente. Só antecipou. E aí me deu desespero, porque aí... Era a hora dele ir embora? Aí ele me abraçou, ainda mais forte, e pôs de novo a cabecinha dele assim na minha testa, pegou a minha mão e falou, Tã, eu preciso ir embora. Aí, eu preciso subir. Aí, antes, eu quero te pedir, por favor, a todos vocês, eu estava com mais 2 pessoas, que cuidassem muito do Champes, que orassem muito por ele, porque ele estava precisando demais de oração e que ele não tinha condições de ajudar o amigo. Por causa da fraqueza espiritual. Exatamente. Ele ainda está em tratamento. Porque ele sentia o Champ muito ligado a ele, na procura dele, porque o Champ foi em busca de procura dele. E foi a mesma legião. Olha só. Quer dizer, o suicídio do Champ seria uma maneira de ir em busca do amigo, é isso? Foi. E que ele estava perdido na escuridão, não foi isso que ele Exatamente. falou também? E vivendo de foi lembranças. A mesma. E ele tinha o pensamento muito forte no Alexandre. E o Alexandre não tem, acho que ela pode te explicar melhor isso. Ele não que eu sou leiga nesse assunto. E ainda encontro não, desse amigo. A única coisa que acalmava um pouco que o médium, o médico só tinha ainda permitido que ele ficasse mais um pouco, que o Champignon sentia a presença do Alexandre e isso acalmava um pouco o Champignon. Certo. É por isso que ele pediu muita oração,
muita oração. Para levar um pouco de luz. Para pro levar Champes. muita luz, assim, sempre umas velas e flores brancas. Velas e flores brancas Isso. e muita oração para o Champes. Para que ele Exatamente. saia da escuridão. Para que ele pudesse também ir para esse mesmo, E entendeu? talvez nesse plano eles Tratamento, venham a se encontrar. espiritual. É isso Eu acho que mesmo, ela Márcia. pode explicar Na melhor. verdade, é interessante porque ele sentiu que o amigo estava mal e chamando, entre aspas, Por ele. por ele. E ele não tem condições no momento, ele ainda está dodói. Ele está em transição, ele está indo para um plano melhor. E já as feridas do corpo, graças a Deus, o perispírito todas se foram. Porque, na verdade, a tatuagem é uma marca e ferida. é uma ferida que se abre no perispírito. Então, ele está em tratamento, ele está refazendo o perispírito dele, ele está entendendo a passagem. Eu estou achando bonita essa história dele querer mesmo ir para um campo melhor. Como é que ele pode fazer parte de um pronto-socorro para esse rapaz? Se ele ainda está precisando de ajuda Se ele também, também né? está. Então, esse rapaz, na verdade, a gente precisa orar muito. Eu acho que todo mundo pode fazer 16 missas, eu acho importante as 16 missa missas também, para os pediu. desencarnados. Ele Pediu missa? Com missa. certeza, são 16. É uma cabala fortíssima para que os desencarnados possam ir embora. Então, quem está nos assistindo agora, eu acho que meu pai não foi, acho que a minha mãe não foi. Tá bom, 16 missas para a alma da pessoa. Orar o Salmo 91. E para jogar o quê? Luz nesse menino, luz, para que ele possa ter uma paz e ir embora e partir. Porque o Vale dos Suicidas não é nada agradável. Então, a impressão que me dá é que esse rapaz está no Vale dos Suicidas. E Quando o nossos Alexandre fala da escuridão e dele estar o Vale dos perdido e Suicidas. agarrado às lembranças, É o Vale dos seria Suicidas. isso. Então ele fica numa tela mental, vendo como ele foi. Ele tem uma tela lá que ele vai vendo o momento que ele fez a passagem, sem parar, e vai se O atormentando. champignon. Porque O champignon. Não, champignon. Sim, estou falando do champignon. Pelo que eu entendi, as trevas é bem isso, é o Vale dos Suicidas. Então a gente precisa resgatar essa alma, com certeza, pedir para a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma corrente maravilhosa, para que ele possa ajudar esse rapaz a se reerguer, entendeu? Entendi, Fábio. Porque você concorda, Sônia, que eu não sei, eu não entendo muito, mas eu acho que em toda a história da música, com exceção, acho que do Mamonas Assassinas, que foi aquela tragédia, né, coletiva, Tragédia. houve sim um ou outro de uma banda ou de outra, Nirvana e tantos outros, mas como aconteceu com o Charlie Brown Jr., é uma coisa para parar e pensar, né? Que essa legião já acompanhava eles. Sim, entendo, com certeza. Porque questão de meses, 6 depois meses. 6 meses? vai o champignon. Em março, E de uma Alexandre, forma- em setembro, o champignon. E de uma forma tão Trágica. Violenta. Agora, As uma duas pessoa em mortes sã violentas. consciência Não. se dá um tiro na cabeça? Lógico que não. É Não é? verdade mesmo. Volta aqui já, para a gente continuar a nossa conversa.